Você já se sentiu completamente esgotado olhando para os lados e percebendo que os seus problemas são infinitamente maiores do que as suas forças? Existe uma resposta exata para o que você está vivendo. E ela foi registrada há milhares de anos na trajetória de um homem chamado Gideão. Para entender a virada de chave que vai acontecer na sua mentalidade hoje, nós precisamos viajar no tempo e entrar no cenário onde Gideão se encontrava. O povo de Israel estava vivendo um dos períodos mais sombrios da sua história. Eles eram constantemente saqueados por um exército inimigo brutal, os midianitas. A Bíblia, em Juízes capítulo 6, descreve que os inimigos vinham como gafanhotos, destruindo as colheitas, roubando os animais e deixando a terra completamente devastada. O medo era tão paralisante que as pessoas abandonavam suas casas e iam morar em cavernas escondidas nas montanhas. É exatamente nesse contexto de escassez extrema, humilhação e pavor que nós encontramos o nosso personagem principal, Gideão. Ele não estava liderando uma revolução, não estava em um palácio desenhando estratégias de guerra. Ele estava escondido no fundo de um lagar, malhando o trigo. O lagar era o lugar estruturado para esmagar uvas com os pés. Um espaço profundo e fechado. Malhar o trigo ali era o cúmulo do desespero, pois o trigo precisa de vento das colinas para que a palha seja separada do grão. Gideão estava fazendo aquilo ali dentro para que a poeira não subisse e os inimigos não descobrissem que ele tinha um pouco de comida. Ele estava trabalhando com medo, cercado por paredes de pedra, sentindo-se a criatura mais insignificante da face da terra. E é exatamente aqui que a história de Gideão se conecta com a sua rotina atual. O lagar representa o lugar do seu confinamento mental. Aquele espaço onde você se esconde por acreditar que, se colocar a cabeça para fora, o mundo vai te destruir. O lagar é o projeto que você não tira do papel por medo de ser julgado. É o casamento que você empurra com a barriga por achar que não tem forças para consertar. É a sua saúde mental negligenciada porque você se acostumou a viver no modo de sobrevivência. De repente, o silêncio daquele esconderijo é quebrado. O anjo do Senhor aparece, senta-se sobre uma árvore e olha fixamente para aquele homem trêmulo e suado. E as primeiras palavras que saem da boca do mensageiro divino não são um sermão sobre o medo de Gideão, nem uma crítica pela sua falta de postura. O anjo diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Pare agora por um segundo e tente imaginar a confusão na mente de Gideão. Ele olha para si mesmo, olha para suas roupas sujas, lembra que está escondido em um buraco e pensa: com quem esse anjo está falando? Ele só pode estar no lugar errado. A resposta de Gideão é um puro reflexo do nosso cansaço diário. Ele questiona: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que então nos sobreveio tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos falavam? Quantas vezes você já fez essa mesma pergunta em suas orações? Deus, se o Senhor está comigo, por que a minha empresa faliu? Por que a minha saúde falhou? Por que aquela pessoa me traiu? O que Gideão não entendia, e o que nós frequentemente esquecemos, é que Deus não nos enxerga pelo nosso estado atual. Ele nos enxerga pelo nosso potencial futuro. Para o mundo, Gideão era um covarde escondido. Para Deus, ele já era o libertador de uma nação. A sua identidade não é definida pela crise que você está atravessando, mas pela palavra daquele que te criou. Deus, então, manda Gideão avançar com a força que ele tinha. Gideão aceita o desafio e começa a tocar trombeta e consegue reunir um exército impressionante de 30.000 homens para lutar contra os midianitas. Ele deve ter olhado para aquela multidão e pensado: agora sim, com 32.000 soldados, temos uma chance real de vencer. Mas é aí que o poder de Deus grandioso entra em ação e com uma lógica que quebra os nossos padrões humanos. Deus olha para aquele exército e diz a Gideão: "O povo que está contigo é demais para eu entregar as midianitas em suas mãos. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou." Deus ordena que Gideão faça um anúncio:
Quem estiver com medo ou tremendo, pode voltar para casa. E num piscar de olhos, 22.000 homens dão as costas e vão embora. Agora vem cá. Imagine o impacto psicológico disso para Gideão. O exército dele foi reduzido a 10.000 homens. O desespero deve ter batido a porta. Mas o teste ainda não tinha terminado. Deus olha novamente e diz: ainda é muita gente. Ele leva os 10.000 restantes até a beira da água para um teste de comportamento. Aqueles que se ajoelharam e beberam a água diretamente com a boca no rio, baixando a guarda e esquecendo-se do ambiente ao redor, foram dispensados. Mas aqueles que trouxeram a água até a boca com as mãos, bebendo como um cão lambe a água, mantendo os olhos erguidos e a guarda alta, foram os escolhidos. E o resultado final? Apenas 300 homens restaram. Deus reduziu uma força de 32.000 para mísero 300 guerreiros. Humanamente falando, aquilo era uma sentença de morte. Estatisticamente, a derrota era certa. Mas na matemática do reino, menos com Deus é sempre a maioria esmagadora. Essa redução drástica do exército de Gideão é a lição mais profunda sobre produtividade, foco e inteligência emocional que você pode aplicar na sua vida hoje. Muitas vezes, nós achamos que para vencer, nós precisamos acumular contatos, acumular tarefas na agenda, acumular aprovação de todo mundo, manter dezenas e dezenas de projetos abertos ao mesmo tempo. Nós nos cercamos de uma multidão de coisas e pessoas achando que a quantidade vai nos trazer segurança. Mas a verdade é que o excesso nos distrai. O excesso de tarefa gera cansaço, o excesso de opiniões alheias gera dúvida, o excesso de ferramentas gera paralisia. Deus permitiu que o exército de Gideão ficasse pequeno para que o foco fosse cirúrgico. Aqueles 300 homens que restaram não eram os mais fortes fisicamente, mas eram os mais atentos, os mais vigilantes, aqueles que sabiam beber da água da vida sem perder o foco no propósito. Então agora quero que você me responda com sinceridade. Quais são os seus 22.000 que você precisa mandar embora da sua vida hoje para que o seu milagre aconteça? Às vezes, Deus provoca um corte na nossa rede de relacionamentos. Aqueles amigos que pareciam estar com você, mas que sumiram na primeira dificuldade, eram os 32.000 que precisavam ir embora para que você não dependesse do apoio de homens. Às vezes, Deus reduz os seus recursos financeiros temporariamente para te ensinar a gerenciar o pouco com excelência, mostrando que o seu sustento não vem do tamanho do seu salário, mas da fidelidade do provedor. A estratégia dos 300 nos ensina que o segredo do sucesso não está na quantidade de armas que você possui, mas na qualidade da sua obediência e na nitidez do seu foco. Quando a batalha final começou, os 300 homens não usaram espadas afiadas ou armaduras pesadas. A estratégia de Gideão foi bizarra para os padrões militares. Cada homem recebeu uma trombeta em uma mão e um cântaro de barro com uma tocha acesa dentro, na outra mão. No meio da noite, ao sinal de Gideão, todos eles tocaram as trombetas e quebraram os cântaros de barro, deixando que a luz das tochas brilhasse intensamente na escuridão, enquanto gritavam: "Espada do Senhor e de Gideão!" O exército inimigo entrou em pânico total com o barulho e com o brilho repentino das luzes. Confusos no escuro, os midianitas começaram a lutar entre si e fugiram em retirada. A vitória foi absoluta, sem que os 300 precisassem dar um único golpe de espada. Querido irmão e querida irmã que me ouve, olhe para essa cena com os olhos da fé. O cântaro de barro representa a nossa fragilidade humana, o nosso corpo cansado, as nossas limitações reais. A tocha dentro do cântaro é a presença luminosa do Espírito Santo que habita em nós. Enquanto você tenta manter o seu cântaro intacto, tentando parecer forte, perfeito e autossuficiente diante das pessoas, a luz de Deus fica escondida. E é quando o cântaro se quebra, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando choramos no quarto e dizemos: "Deus, eu não dou conta sozinho", é aí que a luz do milagre brilha na escuridão.
O que parecia ser a sua ruína se torna o palco para o maior livramento da sua história. Você não precisa de uma estrutura gigantesca para vencer a depressão, para levantar a sua empresa ou para restaurar a sua família. Você só precisa quebrar o orgulho, levantar a sua tocha e deixar Deus guerrear por você. Agora, querido irmão, querida irmã, eu convido você a se posicionar no seu lugar de vitória. Chega de viver escondido no lagar. Chega de aceitar os rótulos de incapacidade que o passado ou as circunstâncias colocaram sobre você. O mesmo Deus que olhou para Gideão está olhando para você neste exato momento através da tela deste dispositivo. Ele conhece a sua estrutura, sabe que você é pó, mas escolheu você para ser um instrumento de libertação e testemunho na sua casa e na sua geração. Prepare o seu coração, pois nós vamos entrar agora em um momento de clamor profético. Se você puder, mude a sua postura física. Concentre a sua mente e una a sua fé com a minha nesta oração fervorosa. Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Gideão, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua santa e soberana presença agora. Nós unimos os nossos corações através do canal Caminho de Fé, formando um exército espiritual que não confia em carros ou cavalos, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Deus, Tu estás vendo o Teu filho e a Tua filha que estão acompanhando essa mensagem. O Senhor conhece o peso que eles carregam nas costas até o dia de hoje. Tu conheces as noites de insônia, as crises de ansiedade que apertam o peito e aquela sensação de impotência diante de problemas que parecem gigantescos, como o exército dos midianitas. Pai, nós Te pedimos perdão pelas vezes em que nos escondemos no lagar do medo, pelas vezes em que nós permitimos que os traumas e as palavras de derrota definissem quem somos. Arranca agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, toda mentalidade de escassez, todo sentimento de inferioridade e toda capa de vitimismo. Nós quebramos, em nome de Jesus Cristo, toda palavra de maldição e todo decreto de falência que foi lançado contra a vida profissional, contra a saúde e contra a família desta pessoa que ora agora comigo. Senhor, se o exército diminui, se os recursos ficaram escassos, se as pessoas se afastaram, se as portas se fecharam, nós escolhemos descansar na Tua palavra, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor está limpando o terreno, removendo as distrações e nos preparando para uma vitória que não dependerá da força humana, mas do Teu braço forte. Dá-nos, Senhor, a sabedoria dos 300 homens, a atenção, a vigilância e a coragem de não baixar a guarda no meio da crise. Que a nossa fé seja maior do que os nossos olhos físicos podem ver. Deus do livramento, nós profetizamos que os cântaros de barro estão sendo quebrados agora, que toda fraqueza seja transformada em força no Senhor, que a Tua luz brilhe no meio dessa escuridão familiar, trazendo discernimento onde há confusão, trazendo paz onde há guerra e trazendo provisão onde há falta. Que o inimigo que veio por um caminho contra essa vida fuja por 7 caminhos diferentes por causa do brilho da Tua presença. Nós declaramos que este tempo de confinamento acabou. Nós levantamos as nossas trombetas, nós acendemos as nossas tochas e marchamos em direção à vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Nós Te agradecemos pela restauração, pelo foco renovado, pela dupla honra que está por vir. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Se você crê de todo o seu coração que Deus está mudando a sua identidade e te preparando para uma nova vitória com os recursos que você tem hoje, não guarde essa palavra apenas para você. Escreva agora aí nos comentários: o Senhor é contigo. Eu sou um guerreiro valente. Deixe o seu testemunho, interaja com a comunidade do canal Caminho de Fé. Clique no botão do gostei para que essa mensagem alcance mais corações aflitos. E compartilhe o link deste vídeo no grupo da sua família ou com aquele amigo seu que está precisando sair do esconderijo hoje. Lembre-se sempre,
O seu exército pode parecer pequeno, mas o seu Deus é infinito. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor.